Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Já estamos no ar, né? Que bom. Ao vivo pela Santa Cília TV. E hoje eu tenho convidados especiais. Convidei o jornalista Romeu Piccoli, que é repórter hoje de assuntos especiais, de matérias especiais da Rede Record. Também santista, isso é o melhor de tudo, né? Que é santista, a gente está despertando um monte de gente boa, né? É. O Valmir, que é diretor, um dos diretores do Caminho Nações, um projeto lindo que eles têm também aqui em Santos, com crianças da Nigéria, Senegal e também alguns projetos aqui no Brasil. Vocês vão entender por que eu os convidei. E a minha psicóloga, minha muleta, Márcia Tique, é nada. Todos nós vamos aprender, né, com eles dois. Eu convidei os dois porque outro dia nós fizemos aquele programa sobre os invisíveis, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que existem muitos invisíveis entre nós. Lógico, nós, quando ouvir a história do Valmir, a gente está falando de Senegal, Nigéria, longe da gente, mas aqui no Brasil mesmo existem muitos invisíveis. Se a gente sair aqui na rua, nós vamos encontrar. Se a gente parar no próximo sinal, nós vamos encontrar. Os índios brasileiros ainda são mistérios para a gente, né? Ainda vivem à margem. E é muito louco isso. Às vezes eu tenho a impressão que eu vivo em outra dimensão. Não só com essas histórias que o Romeu retrata e relata nas suas matérias para o jornal, e o trabalho do Valmir no Caminho Nações. Se vocês quiserem acompanhando, até pode entrar já no site, né, do www.caminhonações.com.br. Ele fala, das causas do Caminho Nações são as crianças bruxas na Nigéria e os meninos talibés no Senegal, que é uma loucura. Quando a gente falou dos invisíveis, Márcia, e a gente sempre coloca a nossa realidade, né, não só árabe, né, que as duas são árabes, a gente acaba se identificando. Que também tem, que né, também tem muito, né? Que vai muito além da mulher. Fala-se muito da invisibilidade da mulher nesses países, principalmente dominados pelos talibãs, mas a coisa vai muito além da mulher, né? E aí se coloca a religião, né, como a causa, ou justificando aí essas a bandeira, guerras, né, para poder projetar toda a maldade humana que existe. E também, além da maldade, eu acho que tem a fragilidade humana, porque do homem-peixe eu não sei nada, eu vou conhecer agora. Mas das crianças bruxas, os pais projetam naquelas crianças a maldade que eles veem no mundo. Quer dizer, aquela maldade está dentro deles. Então é uma projeção. E a gente vive nessa relação de projeção com o mundo. E só mais uma coisa, porque eu quero ouvir, estou curiosa. E a gente acha que com a informática está tudo tão perto, que a gente sabe tudo. De repente, quando ela apresenta os dois temas, espera aí, deixa eu ler o que é isso, que eu nunca vi isso. Então é muito importante a gente ouvir e se abrir para o novo, né? Porque aí você olha para o antigo que está perto de você. O Valmir efetivamente cuidando dessas causas, e o Romeu, eu tenho certeza que te toca como jornalista também, né? Quando você vai para esses lugares, não sei se essa matéria é proposta por você ou pela direção, mas eu tenho certeza que você volta diferente, né? Sempre, né? Não só como jornalista, mas você não consegue separar o jornalista do ser humano, né? Então, assim, por mais que você tente manter a distância dos fatos, porque senão você, se você se envolve demais, você tira aquele distanciamento que você precisa enxergar a coisa com um pouco de distanciamento, mas você acaba se envolvendo, não tem como. Isso
seja numa matéria no exterior, numa matéria no Brasil. E eu convidei o Romeu porque eu assisti uma matéria dele, dos Homens Peixes na Filipinas, que também tem esse lado muito de discrepância, de distanciamento da nossa realidade, né? Homens que mergulham sem nenhuma estrutura, né, a 20 metros de profundidade, ganhando R$20 por dia para sustentar uma família. Isso é submundo, né? Dentro da nossa realidade, isso é submundo, isso é inaceitável. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para isso, sim. E se conseguir fazer alguma coisa, a gente pode fazer efetivamente alguma coisa, Walmir? A gente pode fazer efetivamente alguma coisa. O que te moveu? O que me moveu creio que foi uma boa criação. Acho que tudo começa na família, né? A família é uma coisa que a gente tem que preservar e dentro dela a gente adquire certos princípios de vida, né? E que em momentos que a gente está sozinho na vida, naquele momento em que o pai e a mãe não estão tomando conta, nesse momento a gente toma decisões para que lado da vida que a gente vai pender. E a gente acaba, às vezes, se envolvendo com o cuidado de gente. Lá no começo, na juventude, eu sempre tive uma preocupação com gente, em sentar, em bater papo. Às vezes não sabia nem que raio de conselho que eu estava dando, eu só tinha vontade de ajudar. Então tem um momento que a gente tem vontade de ajudar. E o que me levou a me envolver com essa situação na África foi que a gente era um grupo cansado da religiosidade. Porque a religião, na realidade, ela deveria ser um meio que nos leva a nos unirmos, a nos respeitarmos, a suprir a necessidade uns dos outros. Mas quando entra o poder, desanda, né? Então, existe uma sede de poder daqueles que usam da religião para ter um domínio sobre um grupo, sobre pessoas. Isso foi o que aconteceu na Nigéria com as crianças bruxas. Conta um pouquinho o que acontece com essas crianças, por que elas são amaldiçoadas? Ok. A Nigéria recebeu em algum tempo, que agora eu não vou saber precisar e não vou me apegar, sem me aferrar a detalhezinhos. Mas em algum momento a Nigéria recebeu visita de missões cristãs que ensinaram um cristianismo mal e porcamente. Porque cristianismo, na realidade, sem querer fazer nenhuma pregação, mas eu quero falar que cristianismo, na realidade, é amor ao próximo. Não é uma devoção a Deus, não é uma devoção a ninguém. Cristianismo é amor ao próximo. Então, foram levar lá, na realidade, uma religiosidade ao invés de levar o amor, de levar princípios, de levar cuidado. Sendo assim, houve uma mistura da religiosidade cristã com a religiosidade já nativa deles. E nessa religiosidade cristã entrou a teologia da prosperidade, onde você só é abençoado por Deus se você está se dando bem, se você está trocando de carro, se você conseguiu trocar de casa. Que rege hoje todo mundo. É um problema mundial. É um problema mundial. Não é um problema... Na verdade, é o grande estresse hoje. São coisas veladas, né? Mas o grande estresse hoje do ser humano é esse. É atingir o tal sucesso que a gente nem sabe o que, para quê e como. E as pessoas estão se estressando por conta disso. Quando você vai num lugar, se a gente separa isso juntando com a religião, isso é muito mais fácil de atingir as pessoas, né? Exato. E esse domínio exercido por alguém que eles olham atrás de um púlpito, então eles acham que aquela pessoa tem uma autoridade diferente, quando que, pelo contrário, Deus nivelou. Porque se eles creem nas Escrituras... Que eles chegam que nessa família existe uma criança amaldiçoada? Então, eles frequentam igrejas,
Na Nigéria, a cada 3, 4 casas que você anda, a quinta é uma igreja. Então é igreja, 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 igreja. Porque igreja dá dinheiro. Uhum. E a família vai na igreja. E a família vai se apresentar na frente do pastor para receber uma oração, para ser abençoado e tudo mais. E conta que o marido perdeu o emprego, tem algum motivo. Entendeu? Vamos dizer a perda de um emprego. O marido perdeu o emprego, aí o pastor diz que é um pseudo pastor, né? Que a causa é aquela criança, uma das crianças, um dos filhos. E diz, olha, o Espírito Santo tem a loucura de dizer que o Espírito Santo está me revelando aqui que o problema está nessa criança e ela tem um espírito de bruxaria e quando ela dorme, o espírito sai e vai fazer as traquinices dele e depois volta. Ela que está dando o atraso para vocês, mas não tem problema. Por X, eu tiro esse espírito dela. Uma quantia em valor, ele tira a criança. Eles não têm dinheiro praticamente para comer, muito menos dinheiro para gastar com isso. A vizinhança começa a apertar e afligir aquela família, porque não quer aquela criança bruxa ali no meio, e eles põem a criança para fora. Pôr a criança para fora e ela ser abandonada na rua é uma das melhores coisas que pode acontecer para uma criança dessas. Porque há casos de crianças que são fustigadas, de crianças que são... eu não sei de onde é que parte da cabeça de uma pessoa tentar tirar alguma coisa assim de uma criança jogando soda cáustica quente. Nós temos umas fotos aí, Cauã, se você puder colocar, das crianças, inclusive tem fotos com o Marcelo Quintela, que é santista, dentista, que vai... já foi umas 4 vezes para lá, né? Marcelo já foi, acho que foi 4 vezes para lá. O Marcelo, ele era o nosso motor, né? Uhum. Marcelo, só que o Marcelo é uma pessoa muito capaz, também na área dele. Tá aí o Marcelo Quintela, com as crianças. É assim que elas se comportam. Você chega lá... O carinho, o sorriso, né? É difícil de voltar. Pode, se tiver mais fotos, Cauã. É difícil de voltar, né? É difícil de voltar. Porque, como você falou, o amor é o que teria que mover tudo. Elas precisam disso. E nós também. Então, do mesmo jeito que é bom para elas tocar vocês quando chegam lá, também trazer esse amor com vocês também é importante. E também porque eles vivem essa realidade. Qualquer um que venha de fora traz aquilo que a gente chama de esperança e que não é palpável, né? Talvez essa pessoa vai me salvar. Eu acho que tem muito mais a ver com salvação, né? Uma das coisas que mais naturalmente é passada para essas crianças é confiança. Porque elas chegam lá sem olhar, com um olhar perdido, um olhar para o nada. E você vê dentro delas aquele vazio. Porque imagina você colocar uma criança de dentro da família para a rua. Essa prática é apoiada pelo governo? Tem unanimidade nas famílias? Ou isso também gera controvérsia? Nós conseguimos com que seja considerado crime quando alguém disser que uma criança é bruxa. Tem isso. Só que o governo está com tanto problema com o Boko Haram. Chama atenção para essa criança. Ela foi queimada com soda cáustica quente e foi a óbito. Era acusada de ser bruxa. Acusada de ser bruxa. É a nova Inquisição, né? É a nova Inquisição. E eles estão... ficaram com tantos problemas, tanto com o Boko Haram como com a... Me fugiu agora a enfermidade, Ebola. Que eles... A coisa está meio esquecida. Assim. Deixa tudo solto. Então, se alguém for fazer uma reclamação, eles deixam para lá. Já é um país esquecido, né? A gente nós abordamos aqui o tema quando aconteceu o atentado na França aos jornalistas. Na mesma semana, morreram quase 2.000 pessoas na Nigéria e não foi noticiado quase. Então, é um país já bem esquecido. E essas
são coisas especiais de cada região, né? E tomada pela religião, Sim. Elas são inacessíveis mesmo a gente, né? Então é um trabalho que vocês fazem que deve ser muito bloqueado, né, por eles. A gente tem que ir pisando em ovos. Nós passamos bastante tempo assim, não batendo de frente, porque a primeira ONG que foi lá e que denunciou, ela não conseguiu mais voltar para a Nigéria. Ainda bem que saiu da Nigéria. Ainda bem que conseguiu sair, né? São as vítimas anônimas. Exatamente. Quanto maior a pobreza, você fica mais no anonimato, isso em qualquer lugar, Mais até no Brasil. invisível. Até no Brasil. A ideia seria, nós já estamos cuidando de algumas crianças, a gente tem uma alocação lá, um lugar grande. Eu tenho algumas fotos também do lugar Caminho Nações, né, que eles fizeram para algumas crianças. Então vocês conseguiram realmente salvar algumas crianças, né? Sim, salvamos algumas. E aí é um abrigo que existe lá e existe uma pessoa tomando conta de vocês? Unicamente brasileiro ou tem outras nacionalidades também? Existem nativos lá, nigerianos. É isso que eu quis saber, se dentro das famílias também tem discórdias, divergências sobre isso. Por exemplo, uma mãe não admite, aí ela foge com os filhos. Olha, não vimos casos de divisão familiar a esse ponto. Fica mais grave ainda, né? Ninguém acha que teve essa coragem. A gente, a gente cuida das crianças que são abandonadas, mas o objetivo principal mesmo, que precisa acontecer com força, é a gente estabelecer ali, dentro daquilo que eles creem, se o que eles creem, a gente não está indo lá em primeiro lugar, não está indo lá para convencer ninguém a ser cristão. Eles já são cristãos. Tem umas fotos bem pequenininhas, mas acho que dá para ver mais ou menos a estrutura que vocês conseguiram montar lá, né? Isso. Eu vou olhando as fotos e vou comentando o que eu estou comentando. Então, o objetivo... já é um quarto de menina esse. É dividido lá entre meninos e meninas. A gente já fez várias reformas. E, Valmir, a perspectiva de vocês, porque hoje, pelo site, nós conseguimos fazer doação e também voluntários que quiserem fazer parte do Caminho Nações. Perspectiva para o futuro, vocês, o que vocês querem? Qual o objetivo maior do Caminho Nações? Tá. Era exatamente o que eu ia dizer. A perspectiva por enquanto, a gente ainda está só recolhendo o problema e não atacando o problema. Então, o objetivo é chegar lá e começar a falar dentro daquilo que eles creem. Vocês são cristãos? Trabalho com a família. Vocês são cristãos? Educação. O que vocês creem na Bíblia? Então abra. O que diz? O teu pastor não está falando coisa certa. Mas é uma revolução, né? É uma revolução, mas toda revolução, uma revolução é uma semente. Depois de quantos anos? Quantos anos existe o Caminho Nações? 5. Depois desses 5 anos, vocês sentem uma abertura maior das famílias? Existem mudanças, porque tem crianças que já voltaram para as famílias. Então isso já é um avanço que já estavam... Vamos dizer assim no popular, a gente não cobrou nada, gastou, e a família crê que a criança está bem e ela não crê que a criança é bruxificada. Porque do mesmo jeito que lá falta essa educação e essa introdução de... eles partem pelo conhecimento da família. Vamos conhecer de fato a Nós Bíblia. também temos isso aqui. A gente está vivendo aí uma semana eu já ia botar minha opinião aqui, não posso, né? Ok. Da aprovação também ou não da lei da maioridade penal. Já eu ia falar de novo, não posso. Cuidado. Vocês são a favor ou contra? Eu acho que não resolve nada, assim, não vai mudar. É meio que é uma lei como inócua, na minha opinião é inócua. Se não tiver a outra ponta, que é o acolhimento, a educação. Que mude alguma coisa. Eu acho que, na verdade, só piora. Porque a gente sabe muito bem que o tráfico usa essas crianças também, sabendo que elas não vão ser punidas. São punidas, mas não podem ser presas.
como instrumentos. Vai abaixar, vai pegar os de 13, vai pegar de 12. Mas a lei 11. se torna inócua, como ele falou, e eu concordo, justamente porque o resto continua como está. Igual, agora, vamos diminuir a maioridade, sim. E reformar todo o sistema de acolhimento e de reinserção, aí é outro departamento. Ninguém é recuperado no sistema penitenciário brasileiro. Ninguém. Não, recuperação. Né? Nem o adolescente infrator, nem o Agora já eu ia falar uma bobagem. Às vezes até o advogado entra lá e sai contaminado. Não é reduzir a maioridade penal que vai diminuir a violência. Eu também acho. Impunidade também não reduz, pelo contrário, aumenta. Mas essa lei, na minha opinião, não altera em nada a violência no país. E aí não é só mudar também o regime penitenciário. Na verdade, eu não gostaria que fosse utópico falar que tem que mudar a educação, tem que mudar a família. Essas crianças que entram no tráfico, elas não entram, elas não têm outra realidade, elas não têm parâmetros de saber o que é bom, o que não é. E quando elas entram no tráfico, elas entram sabendo que vão morrer, né? Elas esperam a morte, de valores, né? Elas entram por causa do tênis, melhor que a mãe não consegue dar. Então, começa por aí. Muito difícil, é um tênis de marca. Você, se não tiver uma base de educação efetiva nesses lugares, você não consegue mudar essa situação. É o que eu falei para você. A educação que eu recebi, o que a gente falou no começo. Eu dei muito trabalho. Eu converso abertamente na minha casa. Nenhum dos meus filhos deu mais trabalho do que o pai. Os meus também. Nossa, eu fui quem deu mais trabalho. Mas eu lembro todas as vezes em que eu sozinho em algum lugar perguntava para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? A educação me tirou desses lugares. Mas é isso que a gente não tem, né? É isso que não tem hoje na nossa realidade. Agora é difícil também falar em educação quando você vai numa comunidade onde a família tem 6 filhos, o pai e a mãe são trabalhadores, precisam trabalhar. Quem toma conta da criança de 7 anos é a irmã de 11. E essa criança, esse menino de 7 anos, ele vê naquela comunidade quem é respeitado. O pai dele não é respeitado, que trabalha das 8 às 6 da tarde, vai chegar à noite cansado. O pai dele não é respeitado na comunidade, quem é respeitado é o traficante. Ele vê que o traficante tem o melhor tênis, tem a namorada mais bonita. Deles, né? São os ídolos então é difícil, os parâmetros são diferentes. Para quem é de classe média, para quem tem uma família estruturada. A classe média também, meninas que se encantam com esses. Então, é muito difícil você... Porque quando você é criança, quando você é adolescente, você vai olhar quem tem poder. Pô, aquele cara tem o tênis bacana, aquele cara que manda aqui na comunidade. Ele é que é o exemplo. E tem essa ausência de família dentro de casa. Às vezes nem porque os pais sejam culpados, mas eles têm que trabalhar e não têm uma estrutura, não tiveram um planejamento familiar, eles também não tiveram esse apoio familiar quando eram crianças, então é muito difícil. Eu creio que é inerente ao ser humano o querer ter e o dominar. Então ele quer poder e quer coisas. A educação vem equilibrar isso. A mãe, o pai... É assim? Somos todos... Eu tenho um aspecto que ele colocou que me interessou. Eu acho que o exemplo, tudo funciona pelo exemplo. Às vezes escapa, sem dúvida. Nada é unânime. Mas uma coisa que você falou do trabalho de vocês, eu acho importante, porque muita gente que está nos vendo, nós mesmos, em algum momento, eu podia ajudar, mas eu só vou dar uma cesta básica, isso não vai mudar. E você trouxe um aspecto sem frustração nenhuma. Nós estamos mudando algumas crianças que conseguiram voltar para casa. Eles não estão trabalhando com a intenção de revolucionar e mudar tudo, que seria uma outra forma de poder. Não, vocês estão... Você consegue uma vitória. Eu vou resumir de uma maneira simples. Vocês estão se satisfazendo com o pouco resultado, pela dificuldade do trabalho. E isso é muito legal, porque nós vivemos, e talvez tenha a ver com o que a gente estava falando, uma busca pelo resultado perfeito, resultado idealizado. Se eu não tenho tudo, o que eu tenho não me satisfaz. Então, eu acho que é uma redefinição dos nossos desejos dentro da gente. Eu me satisfaço com o carro popular, eu não preciso ter o outro. Qual é o objetivo do meu carro? Me levar e me trazer. Mas não, eu acabo ultrapassando meus valores para conseguir o outro.
Porque a gente sempre tem o modelo idealizado como o total, a satisfação plena. Então, eu achei muito bonito no seu discurso, você não falou em nenhum momento de frustração. E eu acredito que tenha muita frustração no meio do trabalho. Ah, mas algumas crianças conseguimos devolver. Uma que devolveu já a vitória maior, né? Exatamente. Isso deve compensar todo o resto. Aquela hora eu queria ter dado o exemplo o nosso objetivo, né? Você tinha perguntado qual o objetivo. Um dos objetivos é o objetivo da semente. A semente é uma coisa maravilhosa, que ela é tão pequenina, mas ela traz em si toda a informação, desde o fruto da árvore, da casca, da planta, da folha, do tempo e de tudo mais. Então, daqui a pouco se levanta, o nosso sonho é que daqui a pouco se levantasse naquele meio um nativo na comunidade, que vestisse a camisa e dissesse... Já está começando a acontecer. Começa a acontecer. No Senegal, principalmente. No Senegal, o pessoal é arraigado. Lá vocês já têm também o apoio do governo, né, no Senegal? Lá tem o apoio do governo, mas o Senegal é outro país, são outras pessoas, eles pensam diferente. As pessoas que não tem nada a ver, mas tem a ver. O pessoal que nativo senegalês, ela ainda cara a coisa. Eles são estudantes universitários, estudam a língua portuguesa, eles falam francês, falam a língua nativa. E eles já estão mais bem resolvidos, sabe? É um pessoal que já coordena melhor. No Senegal, se a gente for impedido hoje de entrar, eles vão se virar com aquilo e vão dar continuidade. Esse é o maior sonho da gente. E aí, para conseguir entender um pouquinho melhor, pode entrar no site caminhonações.com. Vocês vão conhecer a história desse trabalho bem legal. Eu vou para o intervalo, na volta... Converse um pouco mais com meus convidados. Romeu Piccoli, quero que conte aí as suas experiências como repórter, o que isso te trouxe para o lado humano, né, como crescimento. Eu já volto. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love with my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? You know I'm human too. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another galaxy. You know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Double up with my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. We'll be a family. Why you gotta be so rude?
Antes de continuar nosso bate-papo, eu quero falar para vocês, primeiro, da minha felicidade do Praamar Shopping, o maior shopping da nossa região, que está comigo já há 6 anos, com parceria, ter me escolhido para esse mês de abril mostrar para vocês histórias, desde a fundação, como eu mostrei semana passada, até os projetos novos, a festa, o sorteio de uma BMW X1 para quem fizer as compras lá no Praamar. E eu fico feliz por eles terem me escolhido aí para comemorar junto com eles o mês de abril, onde eles comemoram 15 anos desde a sua fundação. Semana passada eu contei um pouco da história e falei das 67 lojas que estão desde o começo com eles, estão até hoje, além das bandeiras, são 4 bandeiras fortes que eles têm, hipermercado, um grande centro de cinema e entretenimento, e agora novas lojas. Nós temos imagens, né, Cauã, das lojas, as lojas, são 6 novas lojas aqui no Praamar Shopping, que mostra a inovação, o respeito para fora, né, o respeito do Brasil, das marcas que querem vir para cá, para o Praamar, compor junto com o que já faz sucesso, né? Então, Starbucks, The Beauty Box, Body Shopping, tem a Ana Cari, várias lojas Ana Capri que estão vindo aqui comemorar esses 15 anos, novinhas aqui em Santos, a Chutes, que é renomada no Brasil. Isso mostra realmente a credibilidade de um grande shopping, de uma grande empresa, fixada aqui na nossa região. E aí, se você fizer suas comprinhas lá, você consegue juntar em R$500 em compra. Então, cumulativo. Você pode comprar R$100 num lugar, 130 no outro, 200. Vai comprando às vezes, vai juntando, deu R$500, você junta, troca por um cupom. No dia 30 de abril, terá o sorteio, que eu acho que eu tenho foto, da BMW X1. E você sabe que eu nem posso participar, né? Nem eu, nem minha família, nem meus amigos. Não, mentira, amigo não. Amigo pode. Só eu e minha família. Magoou agora. Muito triste. Não posso. Olha só! Que coisa! Olha só que eu posso perder. Nossa Senhora. Enfim, mas vocês não. Vocês podem aproveitar, ir lá e fazer suas compras no Praamar Shopping com todo conforto, um centro de entretenimento grande. E muito obrigada aí pela confiança. Hoje eu converso com o jornalista Romeu Piccoli, repórter especial da Rede Record, com Valmir Bodruk, que eu troco. Eu troco. Bodruk, que é um dos diretores do Caminho Nações, que faz um trabalho lindo na Nigéria, Senegal, também alguns projetos do Brasil, e a nossa querida Marcia Tic, psicóloga, porque estamos falando de algo que não são visíveis aos nossos olhos, que vivem junto com a gente no nosso mundo, mas parece que não acompanha aí a nossa... eu acho que também tem que ter cuidado para falar, porque primeiro que a gente não pode ter pena das pessoas, né? Eu aprendi isso com a Américo Barbosa, ele falou, não, Renato, a gente não pode ter pena das pessoas, a gente tem que ter compaixão, porque a pena já é uma arrogância nossa de achar que nós somos privilegiados e elas não, né? E respeito, né? Principalmente. Então, tem que ter esse cuidado, mas não dá para não nos comover e não estranhar com coisas que estão fora da nossa realidade. O Romeu, ele viaja muito por conta da profissão e hoje, mais ainda, por esse nicho que você conseguiu com o jornalismo. Eu falo conseguiu porque eu acho que é o sonho de muitos jornalistas fazer o que você faz, não só pela possibilidade do conhecimento, mas por esse crescimento como pessoa que você deve vir a cada viagem, a cada povo diferente, né, Romeu? Eu citei os homens peixe, e aí a Marcia Tic quer que você explique. Então, ele falou fora do ar. Porque eu fiquei com dúvidas. Eu fiquei muito impressionada com a matéria dele nas Farc, também no Exército, na Colômbia, que ele fez uma reportagem, inclusive, em plantação de coca. Então,
corajoso também, né? E faz parte do trabalho, mas você pensa, né? nisso, você pensa, nossa, é muito arriscado, você pensa 3 vezes, e eu não, você acha uma pauta legal e não pensa, o medo não é um fator que não existe. Não, o medo existe e tem que existir, né? O medo é preservação, né? Mas a gente corre um risco, mas é um risco calculado. A gente não faz uma coisa tresloucada, vou lá a qualquer custo, vou pôr minha vida em risco. Não, mas um risco existia. Por exemplo, quando a gente foi para a Colômbia, a intenção era... A gente foi para a área de guerra da Colômbia, realmente. O estado de Arauca, onde... Eu nem imaginava que fosse assim. Você anda pelas ruas, você vê tanque de guerra, todo mundo armado. Na segunda noite que a gente estava num vilarejo, por volta de meia-noite, a gente dormindo no hotelzinho, embaixo do hotel começaram a disparar rajadas de metralhadora, porque sabiam que tinha uma equipe internacional, uma equipe de TV internacional, isso para mostrar poder. E assim, em frente tinha uma base da polícia. E a polícia lá não é uma polícia aqui igual a daqui, que anda com 38, não. Lá eles andam com fuzil, porque eles têm armamento de guerra, porque é guerra, eles realmente vivem em guerra. E então a gente sabia do risco que existia. A intenção era entrevistar um dos líderes do ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, que é o segundo maior grupo guerrilheiro da Colômbia. O primeiro são as Farc, né? E aí a gente ia para o meio da mata, para a floresta. A intenção era essa, a gente foi com essa intenção, mas como o clima estava muito ruim, eles não aceitaram que nós fôssemos, porque corria o risco do exército seguir a gente e encontrar o acampamento deles, e aí a gente estaria no meio do fogo cruzado. Mas aí a gente falou, bom, então a gente tem que conseguir outra coisa, a gente tem que chegar mais perto possível da guerrilha para a gente, né? Porque assim, do exército a gente estava perto o tempo todo. E da guerrilha a gente também estava, mas a gente não via, porque eles estão nos vilarejos, enfim. Aí a gente acabou indo a gente conseguiu fazer os contatos, fomos para uma plantação de coca. Nós não vimos os guerrilheiros, mas eles viam a gente. Isso é pior ainda, né? A gente foi... Ali foi, acho que, o momento mais arriscado. Nós tínhamos 2 cinegrafistas, um deles era uma mulher, a Ingrid Sachs. E ela temeu um pouco. A gente também temia um pouco por ela, porque uma mulher, a gente vai... Assim, não tinha nenhum órgão oficial que sabia para onde a gente estava indo, nem podia saber. Aí... Não, mais depois. Aqui assim, eu converso com ele, ninguém estou falando com a Lê, não sou médium, Está falando com a direção? Não, tranquilo. E aí a Ingrid ficou um pouco tensa, e aí, vamos, não vamos? A gente ia, com certeza, mas a gente ficou um pouco assim, e se você pega um líder, um grande líder lá, o cara não vai fazer nada, ele não quer se indispor com uma equipe de jornalismo do Brasil, não tem necessidade. Mas às vezes você pega um subordinado maluco lá, mas ela acabou topando, a gente foi, deu certo, entrevistamos lá o camponês, que era o dono da plantação de coca, embora a plantação seja dominada pelas Farc, eles pagam um valor para as Farc, porque o que houve ali na Colômbia é que a guerrilha começou para proteger os camponeses, né, dos latifundiários, e depois ela se transformou. Hoje ela extorque os camponeses. E o armamento é o maior poder mundial, né, de exportação e de trocas. Então e assim, e lá é muito parecido com o Brasil, assim, porque quem dá as armas, quem deixa entrar as armas para a guerrilha é o próprio exército, são as forças públicas. Eu entrevistei um ex-guerrilheiro, ele foi das Farc, ele entrou para as Farc aos 9 anos de idade, matou aos 10 anos sua primeira vez, por determinação de um comandante. Ele matou uma criança, porque era uma criança como ele, que foi para o acampamento das Farc, se transformou em um guerrilheiro. Com 15 dias, uma criança de 9 anos tem um fuzil nas mãos. E aí ele teve que matar um colega dele porque fugiu. Aí eles capturaram esse menino, que era um guerrilheirinho ali, mas tentou fugir, então você vai lá e mata. Então aos 10 anos ele matou a primeira vez. Ele nem sabe quantas pessoas ele matou ao todo. E ele estava explicando. Depois ele se transformou num negociador. Ele negociava drogas e armas. E ele comprava as armas
de comandantes do Exército. Aí não te dá uma impotência, uma sensação de não vale a pena, de nada vale a pena por essa nossa revolta, de repente, de querer mudar alguma coisa? Olha, essa coisa de querer mudar, eu entrei na faculdade pensando em mudar o mundo, né? Quando você faz jornalismo, pelo menos na minha época, assim, a maioria era idealista, assim, né? E depois você vê que você não consegue mudar o mundo, mas quando você consegue mudar pelo menos para melhor a vida de uma pessoa, quando você faz uma reportagem no bairro, pode ser, você está num jornalzinho ali, você conseguiu, sabe, uma pessoa que está sendo vítima de uma injustiça, você consegue denunciar e aquela denúncia gera uma ação boa para aquela pessoa, pelo menos você fez alguma coisa ali. Mudar o mundo é bem difícil, né? Mas se a gente conseguir mudar um pouquinho de cada vez, tal, cada um faz a sua parte. Como você voltou dessa viagem para a Colômbia? Modificado, né? É um... Pacifista. Eu acho que eu sempre fui, né? Pacifista, acho que eu sempre fui. Né? Mas você volta impressionado, assim, porque assim, o que você vê é que, como em todo lugar, né? As vítimas são as pessoas inocentes, assim. A maior parte das vítimas lá é camponesa. São as pessoas que são extorquidas pelo governo e são extorquidas pela guerrilha. Então, não tem mocinho ali. Faz tudo parte, são coniventes, fazem parte do contexto. A realidade é essa, né? Assim, no estado de Arauca, que é uma região, um núcleo duro da guerra mesmo, porque se você vai para Bogotá ou Medellín, você acha que ali é um país que não tem guerra. Se você não assistir TV, você não vai saber que existe guerra. Agora, quando você vai para as regiões fronteiriças, para essas regiões de guerra, é muito pesado. É muito pesado mesmo. Assim. E aí você vê um monte de gente sem perna, sem braço, cego, camponês. Porque o que acontece? As minas antipessoais, né, que são as minas terrestres, elas são a arma mais barata que existe. Você não demanda ficar lá uma pessoa de sentinela tomando conta. Então, a guerrilha ela cerca os campos as bombas, porque se o exército passar, essas bombas vão explodir. E muitas vezes eles abandonam essas minas, porque eles têm que fugir daquele território. E às vezes nem a própria guerrilha sabe onde está, porque o grupo que instalou teve que fugir para outro lugar e essas minas ficam lá. E quem é a maior vítima? É o camponês que está ali, que está na sua terra, ou mudou o caminho, ele passou ali, ele pisou. Ficou sem perna. Fica sem perna, fica sem olho, sem a visão, mas muitas vítimas. Eu tenho fotos do... Cauã, coloca as fotos do Romeu e aí você vai me falando mais ou menos o que a gente tem. Tem foto, você adora se abraçar com bicho, né? Você viu aquilo foi no... Você tem vários. Isso aí foi na Colômbia. Tá. Isso foi no estado de Arauca também. Ali tem o cinegrafista Lucas, eu estou ali na frente. Isso é um abrigo do Exército. Isso é no meio da estrada. É uma barricada. É uma barricada. Isso ali a gente estava tentando... Isso é na plantação de coca. Tá. Isso, aqueles pezinhos ali, eles colocam... Como o governo ele faz um monitoramento por aviões, eles plantam a coca no meio de plantações de banana também, porque a banana... As bananeiras, elas camuflam os pés de coca. Então, você pode ver que tem uma bananeira do lado e ali... minha maior tensão não era nem com a guerrilha. Minha maior tensão era com o chão. Porque assim, a gente começou a andar... Eu fui com o dono da plantação e, de repente, eu vi uma cratera. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, é bomba. Mas eu falei assim, mas e aí? Ele falou, não, mas não tem mais, fica tranquilo. Aí, quer dizer, você fica tranquilo, mas não muito, né? E a gente tinha que andar por ali. Então, eu acho que esse foi o momento mais tenso, realmente, dessa viagem, porque é um inimigo invisível mesmo. Quantos dias foram? Acho que a gente ficou uns 15 dias lá ali na Colômbia. Muito tempo. E aí, isso foi bem tenso. Esse foi um momento muito tenso. E outra, existe uma ideia lá de que é o seguinte, onde estourou uma bomba, tem outra por perto. Eles nunca põem uma só, né? Não tem jeito. Esse já é o momento mais fofo, você não tem a ver. É ótimo, né? Esse foi aonde? Olha, essa foi uma das viagens a trabalho mais gostosas que eu já fiz na minha vida. Isso eu fui para o Pantanal, a gente fez uma expedição no Pantanal, aqui do Mato Grosso do Sul. E essa é a Gigi, é uma anta, que ela era uma anta selvagem, filhote, ela apareceu numa fazenda.
o fazendeiro começou a cuidar dela, ela ficou meio que domesticada. Ela vive solta. Ela nem se ofendia, né? Quando você Se chama de anta. Não, inteligentíssima. E ela ia para a água. E aí uma hora ela ficou como se fosse um animal de estimação desse cara, mas ela vive solta. E aí uma hora ele entrou na água, ela entrou atrás. Eu nem sabia, mas a anta é um animal exímio nadador, exímio. Assim, ela é impressionante. Eu ficava até com medo, porque ela mergulhava muito fundo. Eu falei, meu, essa anta não vai voltar à tona. E ela voltava. E aí eu falei, pô, posso entrar? Posso entrar? Eu entrei na água e ela veio para cima de mim para brincar. Um bicho de, 450 quilos vinha e me abraçava lá. Nesse momento até, eu já tinha feito a gravação e já estava até sem camisa e tal. E ela veio, ela começou a lamber minha barba aqui, como se estivesse me beijando. Foi um barato, né? Eu gosto muito de animais, né? Então, e aí, um barato. Tem mais fotos? Esse é onde? Aí também é no Pantanal. Isso foi Pantanal. É um abismo que a gente desceu lá, de rapel. Também é um lugar... Na realidade, aí é bonito. Na realidade, nem é o Pantanal. Ele era bonito ainda antes de chegar no Pantanal. E aí o foco da matéria era... Aí era uma expedição mostrando as curiosidades. Isso é bem mais leve, né? Bem mais prazeroso do que sair para uma área de conflito, né? Tem mais. Tem o Abraçado com a Cobra, você estava onde? Ali foi nessa viagem que a gente fez para as Filipinas. Abraçado é maldade minha, né? Você não é ciumenta, né, Patrícia? Tudo bem? Tá falando da minha esposa que está ali atrás. Não é toda cobra que a gente vai gostar. Olha. Isso aí é o seguinte. Isso aí na cidade de Cebu, nas Filipinas, tem um zoológico lá que eles têm essas... uma piton birmanesa. Uma piton birmanesa que é a maior, né? Ela não é tão agressiva quanto a piton africana, mas ela mata por sufocamento, por estrangulamento, né? E aí existe uma massagem lá. São 4 cobras, assim, de 4 a 6 metros, gigantescas. Coisa gostosa. Como é que ela não faz nada? E você acredita? E aí eu fui. Aí... Nossa, que massagem Você fica tenso, porque assim, ela não tem veneno, né? Mas ela te mata se ela te estrangular aqui, assim, né? Tá, mas assim, se não fosse pro programa, você faria do mesmo jeito? Não sei. É porque a gente tem... Mas não foi uma experiência ruim. Não foi uma experiência ruim. Sim, mas eu digo isso... Eu não sou jornalista, né? Eu fiz psicologia, sou bailarina, estou aqui, por isso que eu preciso ter esses meus ajudantes aqui. Mas eu tinha antes o programa, e mesmo aqui no Tudo de Bom, a gente faz muito programa de turismo, porque eu gosto de viajar e fazia muito esporte radical. E eu não tenho medo. E sempre fala, a hora que você não tem medo, não pode fazer, porque realmente... só que aí eu fico pensando, eu não tenho medo, será que eu não teria se eu não tivesse que mostrar pro programa, né? Então, a gente coloca... Você parece que você fica um pouco mais destemido. Mais corajoso. Você tem uma capa ali invisível. Ali, né? A vontade super-homem, né? Que dizem que o jornalista mostrar, tem, né? Aquela coisa você querer mostrar... A máscara ali de, olha, agora eu estou trabalhando, nada me atinge e pode atingir, né? Agora, você foi para as Filipinas já com o objetivo específico de fazer a matéria com os homens peixe? Então, essa era uma das pautas, né? Tá. A gente faz umas reuniões antes para definir quais são as pautas. Algumas coisas mudam, algumas não dão certo, outras dão. Por exemplo, a das cobras pintou na hora. Essa foto mergulhando com os badiaus. Eu estou ali, você vê que eu estou com equipamento, com roupa de borracha, com uma máscara moderna. Ele está com uma máscara, esse badial, os badiaus... Que é uma tribo das uma tribo nômade, né? Eles são chamados até dos ciganos do mar. Eles viviam em barcos antigamente, hoje eles vivem em palafitas, porque eles são muito, muito pacíficos, eles não têm arma. A única arma deles é o arpão, mas só para matar peixe. Pra pesca. E é muito rudimentar a técnica deles. Eles mesmos fazem as nadadeiras, são nadadeiras de madeira, os arpões são eles. Então, não deu tempo, na realidade. Mas depois eu falei assim, devia ter deixado meu equipamento de mergulho com ele. Eu fiquei depois aqui assim, como fica numa correria danada. Depois eu pensei, falei assim, devia ter deixado minha máscara com ele, porque eu levei meu equipamento daqui. E a gente fez o mergulho com eles, né? Assim, e eles mergulham 20 metros. É para sobrevivência esse mergulho. Eles vivem do mar. Só para comer. Eles vendem, né, o que eles pegam, mas às vezes, por exemplo, no dia que a gente foi, estava muito ruim de pesca. E então o que ele pescou para comer, para levar para a família. E nós falamos aqui também em educação, em sendo nômades, como é que é a constituição familiar, a sociedade, o grupo? Eles são muito pacíficos, isso é muito legal. Eu entrei numa palafita, assim, aquele monte de casinha, um lugar que você fala assim, opa, peraí, será que
Aí, pô, a gente estava entrando com equipamento. Será que não existe violência dentro da comunidade badial? Eles são muito pacíficos. Até por isso, eles são alvos de piratas. Eles constantemente roubados. Por isso que hoje eles vivem em palafitas, não mais em barcos. Porque antes a casa deles era em barcos. Assim, a cultura deles é essa. Então, assim, é muito interessante. Mas assim, a maioria não estuda. E não é só a miséria, é o risco que eles têm, né? Porque pois é, um pulmão diferente, provavelmente. Então, fumam, né? Fumam o tempo inteiro. Mortalidade alta. Eles morrem cedo. Agora, assim, uma coisa que é interessante é que o corpo se adapta. Apologia ao cigarro aqui, hein? É uma curiosidade só. Eles morrem cedo, pronto. Uma coisa que é muito... Isso aqui é perigoso. Uma coisa que é interessante é que teve um estudo de uma universidade sueca, se não me engano, que analisou as crianças badiaus em comparação com crianças europeias. E as crianças dessa tribo, elas enxergam muito melhor, 3 vezes melhor do que as crianças europeias embaixo d'água. Desenvolveram. Porque elas passam a vida na água. Então, o organismo se adapta. Por outro lado, como eles não têm uma técnica refinada de mergulho, eles estouram o tímpano muito precocemente. Às vezes é bom não ouvir tudo, né? Depende, né? Deixa eu te falar. E a constituição familiar? Isso me interessa, é o que eu estava perguntando. Funciona uma família, hierarquia? Funciona. Eles têm lá, por exemplo, o nosso personagem principal, que era o Karim, ele... Muçulmanos, então. Muçulmanos. Karim, né? E aí eles eram... tinha ele, a mulher, 3 filhos que já estavam aprendendo a mergulhar, os menininhos pequenininhos, o pai ensinou ele a mergulhar, mas aquelas famílias enormes, né? Sem planejamento familiar, aquela coisa... O que me sempre chama atenção em qualquer lugar desses de repente, não só a falta de perspectiva, mas você está fadado a fazer isso para o resto da sua vida, a você não sair desse seu, dessa realidade, desse seu panorama. Está preso nisso. Isso também... Mas eles não são infelizes. É isso que eu ia perguntar, o nível de felicidade. Então, por exemplo, tinha um rapaz que era o filho do líder da comunidade, que a gente entrevistou ele. Um dos poucos que conseguiram estudar. Saiu de lá? Não. Ele mora lá e, assim, ele ganha mais do que eles. E ele não é... Ele mergulha, mas ele não é um mergulhador de profissão. Ele pega as pérolas, porque esse pessoal também... eles pegam pérolas, né? Para revenir, pérola baratíssimo. E aí ele pega, faz... bijuterias ali, enfim, vende os artesanatos com pérolas, ganha muito mais do que os outros, do que os mergulhadores. E aí eu perguntei, e ele é um cara muito desenrolado, assim, sabe, menino, acho que tinha 18 anos, e ele falava muito bem, com consciência, ama o povo dele. E eu perguntei, falei, você ganha mais do que eles, você daqui a pouco vai estar num nível superior ao deles, financeiro. O que você pensa para o seu futuro? Eu penso em ficar aqui. Você não quer mudar? Ele falou assim, não quero sair de perto do mar. Aqui eu sou feliz, aqui eu não tenho violência. Aqui eu amo o meu povo, eu tenho orgulho de ser badial. Isso é forte, porque em qualquer região, até aqui na nossa realidade, justamente como é forte os vínculos familiares. Mas né? Então, quando ele conta a história, a gente vê fragilidade, né? É um povo nômade, pobre, mergulha e tal, mas quando tem os laços familiares amarrados, se sente forte, né? É aquela questão da raiz. A raiz está... Você também falou em família. Eles voltaram, das crianças bruxas que voltaram para suas casas, que isso antes não então acontecia. A fortaleza está dentro do grupo menor, do grupo afetivo. O pertencimento também que você falou. O pertencimento. Eles não têm vergonha de ser... Não, exatamente. Não é marginal, não é um grupo marginal. Eles até são marginalizados pela população porque eles são pobres, tal, são diferentes. Mas eles não se sentem menores por causa disso. Uhum. Eles têm um grupo. Isso, comparando, eu gosto sempre de comparar para a nossa realidade, né? Porque parece que sempre a gente está falando de algo muito longe. Aqui mesmo em Santos, a gente tem o Santo Expedito aqui, que é um grupo que acolhe crianças que sofrem abuso na família, né? Pelos pais, pelo padrasto, pelo irmão mais velho, pelo tio. Eles acolhem, tiram essas crianças do local de risco, ela está, e cuidam delas até a maioridade.
E eu já fui conversar com elas e todas elas querem voltar para casa. Mesmo com toda aquela realidade diferente, de todo o carinho que eles têm, que é o trabalho lindo que o Santo Expedito faz, também precisa de doações, também precisa de ajuda. E eles querem voltar para casa. Então, como é importante o nosso núcleo familiar, como é importante, quando a gente fala em educação, a gente não fala só da obrigação do poder público com o povo, né? É da gente mesmo. Mas, como o Romeu falou, bem colocado, é muito difícil a gente cobrar uma educação de uma família, de um pai, de uma mãe. Muitas vezes, nesses locais, principalmente aqui no Brasil, nas favelas, em lugares muito pobres, ter o pai junto, né? Geralmente, a mãe cuida sozinha dos filhos e precisa trabalhar e deixar o filho mais velho cuidar dos mais novos. Então, é muito difícil. Mas eu acho que é esse nosso falar e mostrar e esses bate-papos que a gente tem para não só valorizar o que a gente tem dentro da nossa casa, porque quando a gente fala em população menos favorecida, a gente esquece também, e você percorre bem nisso, as famílias desestruturadas também nos isso independe. Grandes, então, eu ia perguntar isso para o Romeu. De felicidade, ele já falou. Então, são famílias pobres, mas que têm uma vida natural, saudável, se alimentam de peixes, estão inseridas num contexto maior em que tem um grupo que não vive assim. Dá para notar a diferença? É coisa externa mesmo, de saúde ou de beleza, nesse povo mais simples, mais natural. Porque, tirando a questão do homem-peixe, que mergulha 20 metros, do sofrimento, tem uma qualidade de vida diferenciada. Embora pareça uma vida saudável, até ok, mas assim, nem sempre eles têm comida em abundância. Embora tenha peixe, fome eles não passam. Talvez não tenha todos os nutrientes que seriam necessários. Você diria para mim que é um povo mais bonito? Ou não? Não, mas tem acho que nem mais bonito, nem mais feio. Não é uma coisa... Não, eu não senti assim aquela coisa miserável. Miserável, não. É isso. É uma coisa... Eles são pobres, mas não são miseráveis. Eles têm dignidade. Eles vivem com uma dignidade num limite. É um estilo de vida mesmo. É um estilo de vida. Eles não... mas não existe a miséria. Embora também não exista uma grande riqueza. Sim, porque tem uma miséria que é um laboratório, né, para tudo de ruim que pode acontecer. A desestruturação, a doença. Você não viu esse tipo de... Doença até eles sofrem, porque eles realmente não têm dinheiro, não têm muito acesso a médico. Mas eu não vi violência, realmente, como eu disse, eles são muito pacientes. Então não tem violência, então não tem aquela promiscuidade de um lugar violento. Até o líder dos Badiaus ele falou assim: a gente tem o maior orgulho de falar que se você for em todas as cadeias das Filipinas, você não vai encontrar um Badial. Então, isso é muito legal. Assim. Tem que ir embora. Agradeço muito, Romeu, por você ter vindo. Mas é como eu te falo, eu acho que eu fiz um bem para sua família. Eu te trouxe para cá. Sempre vem, minha família lá na Praia Grande. Sempre que Obrigada eu posso. Por você ter vindo. Arrasto minha mulher, que é mineira e está começando a gostar de praia. É mineira? Meu pai é mineiro também. Patrícia Ferraz, que também é repórter. Legal. Obrigada, viu, por você ter vindo. Linda sua mulher, viu? Você tem ela está ali atrás das câmeras, ali está só observando. Aí depois ela vai falar o que ela achou, a opinião profissional. Quero saber. Obrigada, Valmir. Muito obrigada. Põe no ar, Cauã, para mim o site caminhonações.com para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho, ajudar. Lá tem informações de como ajudar tanto como voluntário e também financeiramente, né? Tem toda a informação. E muito obrigada por você ter vindo. Marcinha, muito obrigada também. Foi muito bom o programa. Muito bom, né? A gente ouvir essas pessoas. Conhecer coisa que a gente não conhece. Né? Amplia. E a importância maior é justamente abrir o nosso olhar, né? Abrir, ver que tem não só profissionais por determinação da profissão ou por um chamado do coração, olhando e despertando e mostrando para nós outras realidades, para a gente sair do nosso mundinho. Eu sempre me coloco nesse hall aí dos mais tapadinhos, né? A gente tem que se abrir mais e ver e parar de reclamar das coisas e agradecer e ver que existem outras possibilidades de ser feliz, mesmo mergulhando 20 metros. Eles mergulham 20 metros, mas ficam quanto tempo lá embaixo? Então,
pode, dependendo do mergulho, dependendo do momento, até 3 minutos. Você conseguiu quanto tempo? Não, eu fiquei 20 segundos. Dá para chegar até uns 30 ali. Mas a minha média é 20, 30 segundos. O cara ficou 3... naquele momento ele nem chegou a ficar 3 minutos, porque ele já estava cansado. Não, eles mergulham profundamente mesmo, assim, e muito rápidos, assim. Loucura. Obrigada, viu, Romeu, Valmir, Márcia, muito obrigada a vocês pela companhia, as esposas que vieram aqui também, vocês pela companhia, um bom feriado. Esse programa reprisa amanhã, às 14h, domingo, 2h30 tem tudo de bom, segunda-feira, às 3h, começa tudo de novo. Obrigada pela companhia. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.